muita bola rolando em diferentes partes do planeta. Vamos nessa. Começamos pelo Fla-Flu. O Fluminense precisa vencer o jogo. Acontece que do outro lado tem um time que não toma 2 gols, que não perde por 2 gols de desvantagem há 45 jogos. Esse é o Flamengo. Olá, PVC. 45 jogos, 27 vitórias, 13 empates, só 5 derrotas, todas por 1 gol de diferença. O Fluminense pode ser campeão ganhando por 1 gol de diferença, só que nesse caso vai para os pênaltis, né? Para ser campeão em 90 minutos, o Fluminense precisa fazer o que o Zé Ricardo não fez desde os 4-2 da Copa Sul-Americana e no Campeonato Estadual, desde os 2-0 do Vasco na Arena da Amazônia no ano passado. Tomou 4-0 do Corinthians, né? No Brasileiro do ano passado. Mas estamos fazendo 2 coisas diferentes. A última vez que tomou 2 gols foi contra o Figueirense. A última vez que tomou 2 gols no Campeonato Carioca foi para o Vasco. E o Fluminense vai ter essa dificuldade. Como fazer 2 gols no time do Flamengo? Agora, o Flamengo não tem a defesa mais segura do mundo, não tem, Rodrigo? Não, não tem. O Flamengo, aliás, tem uma característica. O Flamengo pode ser campeão invicto e igualar o Vasco. A maior sequência maior série de títulos invictos. 6 tem o Vasco. Pode chegar o Flamengo também sendo campeão invicto. A defesa pode ser o calcanhar de Aquiles, mas é um time que cria muitas chances. Mesmo na Libertadores, se a gente se estender o resto da temporada, o Flamengo fez vários jogos, 2 derrotas fora de casa por 1 gol de diferença. Então é um time que cria chances, tem um ataque poderoso. É difícil imaginar o Flamengo passando em branco. Então o Fluminense vai ter que castigar o adversário, mas ao mesmo tempo, mesmo no grande Fla-Flu, na Taça Guanabara, 3-3 o grande jogo do ano, deu para mostrar uma defesa vulnerável do Flamengo, mas o ataque foi lá e buscou 3-3 no tempo normal. Por falar em ataque poderoso, quem brilhou no meio de semana foi Paulo Guerreiro e ele estará na grande decisão. Monólogo de Guerreiro na Libertadores. 5 jogos, 2 gols, ele é o artilheiro da equipe, é o cara que mais é caçado dentro de campo, que mais sofre faltas. E ele foi recordista no último jogo, né? Nas últimas 5 edições, lá no rodapé você pode ler, da Libertadores, nenhum jogador chutou tantas vezes numa mesma partida a gol. Ele é o que mais finaliza em toda a Libertadores, PVC. Na transmissão de Flamengo e Católica, eu brinquei que era, no primeiro tempo, o Clube de Regatas do Guerreiro. Porque foram 9 chutes do Flamengo ao gol, os 9 do Guerreiro. São 13 o recorde de finalizações, mas tem um outro detalhe que chama atenção nesse jogo contra a Católica e que tem se confirmado nas últimas partidas, semifinal contra o Botafogo, por exemplo. Ele voltou a ser o artilheiro do gol decisivo, do gol que vale ponto. Quando é que ele faz o gol contra a Católica? Quando o jogo está 1-1. É o gol que coloca na frente, é o gol que tira o aperto. E ele fez assim contra o Botafogo, ele fez assim contra a Católica. Esse daí. E o Maracanã vivia um momento ali de muita tensão. Ficou murcho o Maracanã quando o Santiago Silva empatou o jogo. Verdade, só que eu vou fazer o contraponto. O Guerreiro está sendo muito destaque, especialmente depois da ausência do Diego, voltando um pouco mais, participando mais da construção das jogadas. Só que ele foi fazer o gol depois de uma dezena de finalizações. Sim, foi a 11ª finalização. Então a gente analisa os números. Ele bateu o recorde de finalizações, finaliza muito. Quantos gols ele fez na partida? Fez 1 gol. Então, de fato, ele precisa melhorar a eficiência, né? Comparando com o Jô, por exemplo, o Jô faz gols com menos finalizações. Então, ele precisa melhorar a pontaria. Inclusive, o Zico deu uma ligeira cornetada. O Zico, numa entrevista recente, disse que o time não é excepcional, é um bom time, o time do Flamengo, que cria chances, mas que perde muitos gols. O Zico, até um especialista na finalização, vai criticar isso. Talvez o exemplo mais bem acabado tenha sido em Curitiba, no jogo com o Atlético Paranaense. O Flamengo teve muitas oportunidades para liquidar e acabou perdendo aquele jogo. Vamos ao Fluminense. O Fluminense tem, na base, algumas soluções, ou tentativa de solução para bater o Flamengo. Reparem que se somarmos as 2 colunas da esquerda, chegaremos a 55 gols na temporada. 23 desses 55 foram marcados por jogadores da base, é muita coisa. O técnico Abel usou 31 jogadores ao todo, né? Trocou 31 vezes de nomes na equipe principal. 18 desses jogadores vieram da base. Entre os times que vão jogar o Campeonato Brasileiro, só o Atlético Paranaense usou mais a base do que o Fluminense, mas aqui cabe um asterisco. O Atlético Paranaense jogou a grande parte do Campeonato Estadual justamente para dar rodagem à molecada. O Fluminense não, o Fluminense jogou a Vera desde o princípio até no estadual. Tem um detalhe, isso é muito importante porque o Fluminense, depois que perdeu a Unimed, sabia que tinha um único caminho, que era recorrer às divisões de base, recorrer a Xerém
e tem esse elenco que é quase recorde. O Atlético Paranaense tem muitos jogadores da base, como a gente viu, mas tem alguns que chegaram para o time sub-23, tipo Sid Clay, jogou profissional na Catanduvense e veio ainda como nome de divisão de base no Atlético Paranaense. O Fluminense vai buscar muito na base. Curiosamente, tem só 3 titulares hoje do time que pode ser campeão carioca, formados em casa. O Léo, que volta de um empréstimo ao Londrina, o Wendel, ou o Douglas, o Wendel tem sido titular, e o Wellington, que foi formado no Fluminense, foi jogar no Arsenal, no Granada, rodou a Europa e voltou. Seriam 4 se o Scarpa estivesse jogando. Não é um número excessivo de titulares, é um número importante de jogadores a quem o Abel pode recorrer. Não vai jogar o Wendel, vai jogar o Douglas, é base do mesmo jeito. E assim, o Nogueira na zaga, o Pedro no ataque como reserva do Henrique Dourado, tem muita alternativa. O campeonato estadual facilita experiências, testes, um time que revela muito como o Fluminense por causa de Xerém, mas também é mais reflexo da ausência da Unimed, né? Os times brasileiros, de uma forma em geral, acabam recorrendo, e os treinadores também, os jogadores da base, quando não tem condição de ausência de dinheiro. Ausência de dinheiro, né? Um patrocinador forte, aí a base é chamada. O Fluminense já tem Xerém funcionando há muito tempo e que fazia, normalmente, negociava diretamente. Os garotos saíam da base, Rafael, Marcelo, não passavam para o time principal. O Fluminense agora está segurando, até por necessidade, esses garotos como o Richarlison, por exemplo. Palpite? Tem favorito pro... O Flamengo tem a vantagem. O Flamengo tem a vantagem também do que a gente viu. 45 jogos sem sofrer 2 gols de diferença. Acho que o Flamengo vai ser campeão. Mas é uma situação muito semelhante, por exemplo, a 95. Quando o Flamengo era favorito, badalado, Vanderlei Luxemburgo, Romário no ápice e jogava pelo empate, o Fluminense ganhou com o gol de barriga no último minuto. Até na teoria que a gente comentou sobre o ataque poderoso do Flamengo e a defesa deficiente, para mim, não vai ser 3-3, vai ser 2-2 dessa vez. 2-2 da Flamengo. Vamos para mais uma decisão de estadual. Quem joga pelo